E aí, galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma questão do Enem envolvendo geometria espacial, nossa oitava questão da nossa playlist. É importante que antes de acompanhar a resolução dela no nosso vídeo, você pause, tenta você mesmo resolver e depois ver aqui se acertou, como é a nossa resolução, se a gente tem uma dica a mais para te informar e te deixar mais rápido na prova do Enem. Então vamos lá. A questão ela diz o seguinte: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, regular, com 19 centímetros e 6 de altura, 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Informações importantes nesse trecho. É uma pirâmide de base quadrangular regular, tá certo? Então, a área da base dessa pirâmide, tá certo? Vai ser simplesmente a multiplicação das suas duas dimensões aqui, ó, 6 vezes 6, tá? Regular, ela é regular, é um quadrado no caso. Se ela é quadrangular regular, ela é um quadrado. E 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Trecho importante, temos 4 blocos de mesma altura. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 blocos de mesma altura. Lembrando que a questão informou que a altura, da pirâmide, que é essa distância, digamos, até aqui, mais ou menos, ela nos informou que essa altura ela é de 19 centímetros. Esses 4 blocos, ó, são 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles. Então perceba que há um espaço aqui, ó, entre os blocos. Então esse primeiro espaço daqui para cá, ele é de 1 centímetro, esse daqui é de 1 centímetro e esse aqui também é de 1 centímetro. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura, tá? Então tem uma haste de ferro que une eles, lembrando que a parte superior de um é igual à parte inferior do outro, tá? A própria figura é autoexplicativa nesse sentido. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com a parafina para fabricar uma vela? Pessoal, então a ideia aqui é o seguinte, ó, para fabricar essa vela, você gasta determinada quantidade de parafina. E aí, se você excluir essa pirâmide de cima, você fica só com essas partes de baixo, que são os troncos, você vai gastar um outro volume. E a pergunta é justamente essa: quanto ele passará a gastar com parafina se ele retirar essa parte de cima? Ó, retirando a parte superior, quanto ele vai gastar de parafina? Então, para a gente determinar essa resposta, conseguir responder a questão, a gente tem que saber o quê? Quanto ele gasta de parafina atualmente e qual é o volume dessa pirâmide aqui de cima, porque na hora que eu retirar, eu vou conseguir determinar qual é o volume do que restou, tá? Então a gente vai escrever assim, ó. Eu vou escrever de V1, que seria o volume da pirâmide toda, tá certo? O volume dela completa. Lembrando que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E aí, o nosso V1 seria 1/3 da área da base. A base aqui, ó, seria 6 por 6, então 6 ao quadrado, e vezes a altura. Qual é a altura dessa pirâmide? É muito tentador querer dizer que a altura da pirâmide será 19, mas 19 é a altura da vela. Lembre-se que há esses espaçamentos. Se eu tiro esses espaçamentos de tal forma que a pirâmide fique sem espaços, forme realmente a pirâmide sem esses vazamentos, a gente vai ter uma altura de 16, que seria os 19 da altura da vela, tirando os espaçamentos. E aí eu teria uma altura de 16, então muito cuidado com essa informação, tá? Então o nosso V1 seria 1/3 de 6 ao quadrado vezes 16. Eu posso pegar esse 6 ao quadrado e simplificar com 3, né? Isso aqui 6 ao quadrado dá 36, 36 dividido por 3, isso dá 12. E aí a gente faz 12
vezes 16. E aí, quanto é 12 vezes 16? Na hora de fazer essa continha, eu sempre aconselho o seguinte, ó, 12 vezes 16 é bom você fazer 16 vezes 10 e 16 vezes 2. 16 vezes 10 é 160, 16 vezes 2 é 32, 160 com 32, isso vai nos dar 192 centímetros cúbicos, que seria o volume dela completa. E aí, qual é o volume dessa parte de cima? Qual é o volume aqui que eu vou chamar de V2? Mesmo esquema. Como é uma pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, 1/3 da área da base seria 1/3 de 1,5 ao quadrado, porque a base aqui, a questão disse que a aresta mede 1,5, tá? É 1,5 de aresta. Então, a área da base seria 1,5 vezes 1,5 e vezes a altura, que no caso, a altura dessa pirâmide aqui seria quanto? Lembre-se, tirando os espaçamentos, a gente tem uma altura total de 16. A questão diz que cada bloco tem a mesma altura. Como são 4 blocos, eu pegaria 16 e dividiria pelos 4 blocos. Cada bloco, portanto, ficando com 4. Se cada bloco fica com 4, a gente vai ficar com essa continha aqui para resolver. E aí, portanto, o V2 vai ser o seguinte. Nessa hora, eu vou dar a seguinte dica aqui para vocês. Ao invés de fazer 1,5 ao quadrado, interpreta esse 1,5 ao quadrado como 1,5 vezes 1,5, tal. E aí pega um 1,5, um desses 1,5 e divide por 3, que isso é fácil de resolver, né? Porque é como se fosse 15 dividido por 3. E aí a nossa conta fica 0,5 vezes 1,5 e vezes 4. E aí 0,5 vezes 1,5 vezes 4, eu faço primeiro 0,5 vezes 4, que isso dá 2. E aí 2 vezes 1,5, isso vai nos dar 3. E, portanto, o V2 seria 3 centímetros cúbicos. E aí, portanto, ele passará a gastar o volume da parte de baixo, tá certo? Isso aqui seria o V2 e todos os outros 3 aqui seria o V3. E aí, o V3, que é o que me interessa, tal, seria o total, que é o V1, menos o V2. E nesse caso aqui seria 192 menos 3, o que nos dá 189 centímetros cúbicos, tá bom? Então tá aí, questão bem legal, só ter cuidado nas interpretações e ficar atento nessas continhas, né, para você não ficar perdendo tempo fazendo elas. Perceba que é muito mais prático, talvez, né, para alguns, entender fazer primeiro 4 vezes 0,5, porque é metade, né? Multiplicar por meio é chegar na metade, por isso que isso dá 2, e aí 2 vezes 1,5 dá 3, tá certo? Aqui é a dica da nossa multiplicação. E aí nós chegamos na resposta. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.